Apocalipse 3, de 1 a 6, fala sobre a carta à igreja de Sardes. Ela recebeu o título de a Igreja Morta. Jesus fez a ela duras repreensões por se importar apenas com a aparência exterior e pela falta de vida espiritual. Então Jesus teve o intuito de dizer a ela, através dessa carta, para que ela se preparasse para o arrebatamento. Assim como as outras igrejas da Ásia, Jesus fez elogios, críticas, advertências e promessas. Algo importante nós precisamos entender sobre essas igrejas, que elas representam 7 qualidades de crente e também 7 eras da igreja, ou 7 dispensações da igreja. Bem, aqui ele começa dizendo: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui é uma descrição simbólica do Espírito Santo, né? O Espírito cétuplo de Deus, que nós lemos também em Isaías capítulo 11, versículo 2. E as 7 estrelas, que falam dos 7 ministros. Apocalipse 1 fala sobre isso, né? Que o Senhor tem nas mãos as 7 estrelas, que são os 7 anjos, os 7 líderes de cada uma dessas igrejas. Ele detém, né, o controle, ele controla esses líderes da igreja. E aqui ele continua dizendo: eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Então Jesus está expressando a sua indignação a essa igreja pela postura falsa que ela estava tendo diante de Deus e diante da sociedade. Porque Jesus está dizendo, ele que tem, né, os 7 Espíritos de Deus, que vê além da aparência, que consegue enxergar pelo poder do Espírito Santo a real condição do homem, como que ele vive realmente. Então ele está trazendo aqui a revelação que essa igreja, apesar de ter uma boa fama, uma boa reputação, suas obras estavam mortas diante de Deus. Ele continua dizendo: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Jesus está dizendo: olha, ser zeloso, porque existem alguns que pertencem a essa igreja. É importante notar que nem todos haviam morrido espiritualmente, mas alguns estão para morrer. Então Jesus aqui expressa que pode acontecer uma reviravolta. E depois ele continua dizendo: olha, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então mostra aqui um desleixo. Pessoas que fazem a obra de Deus relaxadamente. E isso estava trazendo profunda indignação ao Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Então ele faz um chamado ao arrependimento. E para que essa igreja se lembre da mensagem genuína do Evangelho, daquilo que eles aprenderam como servos do Senhor, aquilo que eles aprenderam nas Sagradas Escrituras. Então lembra e guarda a fé genuína. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Então ele diz que vai chegar repentinamente diante dessa igreja para fazer com que ela preste contas de todas as suas obras diante dele. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Então aqui ele está dizendo um outro grupo de crentes nessa igreja que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, esses cristãos, eles não se mancharam com as corrupções desse mundo, com as heresias. Porque vamos analisar o que faz uma igreja morrer espiritualmente. É a falta da prática das boas obras, né? Mas o que a contamina? O que faz com que ela venha adoecer? As heresias. É a doença que vem para prejudicar a igreja. Então, esses irmãos, eles não se contaminaram. Eles não mancharam as suas vidas, as suas obras, com os falsos ensinos, com as mentiras desse mundo. Então, eles vão andar de branco com o Senhor, porquanto são dignas disso. Essa é a promessa de Cristo. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Então, Jesus está dizendo aqui que vai reconhecer aqueles que
forem vencedores, aqueles que permanecerem fiéis, vão ser reconhecidos diante de Deus, né? Diante do Pai Celestial, diante dos anjos, diante do mundo. Porque aquele que se mantém fiel, ele tem a sua vida completamente voltada para a eternidade. O foco dele vai além dessa vida que ele vive. Porque ele sabe que qualquer tipo de perda que ele tem aqui, isso não interfere no ganho celestial, nas promessas, na vida eterna. E esse deve ser o foco do cristão, para que ele seja pertencente a esse grupo de pessoas que vão viver para sempre ao lado de Cristo. Amém? É importante que ao lermos sobre a mensagem de Cristo a cada uma das igrejas da Ásia, que elas ainda falam nos dias de hoje. E através dessa leitura nós podemos entender muita coisa que acontece dentro da igreja, muitas situações que acontecem na nossa vida, né, das tribulações, das lutas, no sentido espiritual. Nós começamos a entender qual é a mensagem de Cristo a cada um de nós. Amém?